Prometo, esse ano vai ser diferente. Diferente como? Diferente eu não gostei. Essa palavra... contente, já tá bom. Eu ri mais, vou ouvir mais em seguida. Eu acho que em janeiro ainda vem de novo. Em fevereiro eu acho que vem de novo. Mas, então a gente tem um tema hoje, que é um tema... O título eu não me lembro bem. É o Buda no Mundo, é uma coisa assim, título mesmo, né? Mas visão de Buda no Mundo. Como? Meu mundo. Isso. Então esse é um ponto bem interessante. O aspecto central da visão do Buda, se a gente vai olhar assim, com o olho último mesmo, o aspecto central da visão do Buda é o reconhecimento do aspecto luminoso da realidade. Mas não só esse reconhecimento, inclui também a liberdade natural que esse reconhecimento propicia a nível de ação. Quando a gente começa a estudar os ensinamentos, nós temos muitas categorias de ensinamento antes de chegar nesses pontos. Assim. Algumas das categorias de ensinamento a gente pensa que já são finais. Por exemplo, no início dos ensinamentos, muitas vezes a ênfase é uma ênfase voltada a uma posição de comportamento, ou seja, obediência a alguma coisa. Né? Do tipo, faça isso, não faça aquilo. Então a gente poderia também descrever o Buda a esse nível. Então o Buda é aquele que faz um tipo de coisa, não faz outro tipo de coisa. Então o Buda ele vem com o aspecto do Arhat. Ele vem com o aspecto do santo. Né? Então ele se manifesta como um monge, raspa a cabeça, usa um manto. E isso é uma característica central do Buda. Mas esse é um meio hábil que o Buda se manifestou. Aí surgem muitas formas de compreensão dessas coisas. Né? E aquilo vem vindo assim. E aí nós olhamos, então esse primeiro aspecto, de modo geral é o aspecto que mais nos impacta. Né? Então o Buda ele viveu numa família, ele foi um príncipe, e lá pelas tantas ele abandona tudo, nós não estamos prontos para abandonar, né? E aí ele treina em silêncio no meio da floresta até atingir iluminação. Isso que ele já vinha só para isso. Ele já era um Bodhisattva que tinha vivido vários eons como Bodhisattva, beneficiando os seres. Aí chega o momento final, assim, né? Aí antes dele adquirir esse corpo final, ele estava em Tushita, numa terra pura, junto com o Buda Maitreya, que é o Bodhisattva Maitreya. Eles tiveram uma assembleia geral de Bodhisattvas. Aí os deuses pediram para que o Buda viesse ao reino humano e desse ensinamentos. Eles viram que tinha muita confusão, muitas dificuldades. Aí o Buda olhou para aquilo. Pensou, bom, mas eu vou. Fazer o quê? Aí ele veio. Então, com tudo isso, ele ainda teve que treinar. 6 anos. Então, quando a gente pensa, será que a gente precisa meditar ou não? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Ele veio com tudo isso e ainda assim ele se transformou em monge, raspou a cabeça, viveu a vida inteira como monge. Aí, no primeiro momento a gente idealiza, ou seja, a gente reifica, a gente toma isso como se fosse em si mesmo o ideal. Então o Buda é isso. Se a gente quiser imitar o Buda, a gente faz isso. Porém, aí vocês vão vendo os outros ensinamentos, como é que eles começam a se desenhar. Aí vem o ensinamento do Sutra do Diamante, por exemplo, os ensinamentos Prajnaparamita, que são ensinamentos Mahayana. Aí aquele é bonito de ver também. Aí tem o Subhuti, e ele dialoga com o Buda, e o Buda pergunta para ele: alguém que veja o Buda na sua aparência e faça prostrações e preste homenagens a esse Buda,
A gente deveria imaginar que essa pessoa está vendo verdadeiramente um Buda. Aí Subhuti que já era esperto, né? Ele disse, não abençoado. Porque o Buda não pode ser visto na sua aparência física. Então esse já é um ponto bem importante, assim. Mesmo que a gente veja a aparência de um Buda, se nós pensamos que o Buda é aquela aparência que está se manifestando, nós estamos enganados. Que o Buda representa um aspecto sutil, uma natureza que todos nós portamos. E se a gente vê aquilo como se estivesse diante de nós, então a gente vai ter uma dificuldade. Como se a gente estivesse também reificando, se estivesse enganado. Então, na verdade, o Buda nem está ali, nem deixa de estar. Mas se a gente está vendo aquela aparência, aquilo não é. Então, essa é uma parte muito importante do Sutra do Diamante. Prajnaparamita Vajrakshedika. É um Prajnaparamita, tem o Prajnaparamita Hridaya Sutra, que é o Sutra do coração do Prajnaparamita. E tem o Prajnaparamita como o Sutra do Diamante. Então, a essência disso é muito parecida. O Sutra do Diamante e o Sutra do coração. Né? Então, como entender isso? Então, o Buda não é um ser, não é uma pessoa que a gente possa reconhecer como uma pessoa, simplesmente em nossa frente. Então, existe esse aspecto mais sutil, que é o aspecto que mais importa, que é o que a gente deveria tratar hoje aqui. Ou seja, como é que é o olhar do Buda, como é que é a mente do Buda, como é que é o aspecto sutil do Buda. Então, quando o Buda olha a realidade, como que ele vê? Então esse se torna o ponto principal. Aí vocês vão encontrar os ensinamentos de Vimalakirti, chamado Sutra de Vimalakirti. Esse é um grande praticante que era aluno do Buda e ele era leigo. Mas ele era brilhante. Então ele debateu com todos os monges que viviam próximos ao próprio Buda. Então, o Vimalakirti, ele se aproxima de um mestre um pouco irado. Ele só não é irado porque ele é risonho, mas a essência do ensinamento dele é um ensinamento irado. Ele representa exatamente o Bodhisattva, mas o Bodhisattva do controle de qualidade. Ele seria como uma expressão de Manjusri, com uma espada na mão. Que ninguém tenha dúvida que ele tem uma espada na mão, assim, Vimalakirti. Mas ele brincava. Então, é um Bodhisattva sorridente, mas ainda assim ele era duro. Né? Então se diz, por exemplo, só para vocês terem uma noção. Certa vez, os discípulos do Buda vinham da cidade no fim do dia em direção ao templo onde estava o próprio Buda. E o Vimalakirti fazendo o caminho contrário. Ele vinha da direção do Buda em direção à cidade. Aí os monges, para cutucar o Vimalakirti, perguntaram, para onde você está indo? Porque na verdade todos os bons praticantes deveriam ir para junto do Buda nessa hora. E aí o Vimalakirti, para cutucar os praticantes, disse, estou indo para o templo. Eles, como? O templo está para lá. Eles, não, meu templo é a cidade, lá que eu pratico. Então esse era o sentido. Entende? Onde é que é o local de prática? O local de prática é na vida. Esse é o ideal do Bodhisattva. Né? Enquanto que o ideal do caminho do ouvinte, o local de prática é no templo. Então vocês estão vendo que essa coisa aí começa a se ampliar. O local de prática é onde nós exercemos a lucidez em benefício aos seres. Esse é o local de prática. Ideal Mahayana. Aí vem o Sutra de Vimalakirti. Então Vimalakirti, ele adoece. Então se diz, ele manifesta uma doença para poder dar ensinamentos. E quando ele adoece, ele formula um pensamento, que é assim, que o Buda mande alguém para vir conversar comigo, trazer o conforto para mim. O conforto do próprio Buda. Né? Aí ele fica esperando, aí o Buda, tchap, numa época que não precisava nem e-mail, não precisava torpedo, não precisava, o Buda, tchap, recebeu a mensagem, e aí ele pediu, Subhuti, vá até lá e converse com Vimalakirti. Aí Subhuti, abençoado, não posso ir.
eu não tenho envergadura para ir lá. Aí eles começam a contar as conversas que eles já tiveram, como é que Vimalakirti conversou com Subhuti. Então são conversas muito interessantes. Por exemplo, certa vez, Subhuti, que era um monge, passa a tigela para Vimalakirti, que era um leigo. Não só um leigo, como um leigo rico.